Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro, estamos aqui mais uma vez, junto aqui com a intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Vamos partilhar mais uma palavra de Deus, o Evangelho que vai estar em Marcos 3, do 22 ao 30. Fiquemos com mais esse Bom Dia com Maria. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é uma verdadeira catequese para nós, né? Jesus, ele mostra claramente o segredo para nós não morrermos como família, como liderança e até mesmo como um país para não morrer, para não se destruir, para os movimentos, para uma pastoral. Ele vem nos dar o segredo, que é ter o mesmo pensamento. Veja como, de fato, quando uma família se divide, o pai fala A e a mãe fala B, diante da educação dos filhos, ali se destrói, se dividiu. Aqui nós podemos falar, não é, da Sagrada Família, quando José e Maria perderam Jesus, quando Jesus tinha 12 anos. Eles não se dividiram. Não é? Porque aquele que divide, ele também acha culpados, né? Mas quando a pessoa se une na dor, eles não acham culpados, juntos vão em busca da solução. Mas quando se divide, seja qual for o movimento, a assembleia, eles acham culpados. Eu tenho que culpar alguém, porque eu estou dividindo ou estou me sentindo dividido. E ali a morte é certa. Então Jesus deixa claro, né? Nenhum reino vai sobreviver se ele se dividir. Nenhuma família vai sobreviver quando ela se divide. Divide em pensamentos, em metas, em ideais, né? Não sobrevive. E isso é muitíssimo importante para as famílias. Muito mesmo. E é triste quando a gente vê que um casal se desentendem na frente dos filhos. E os filhos que estão ali sendo formados no seu caráter, né, na sua personalidade, eles estão sendo formados como futuros homens e futuras mulheres, que nós temos essa graça e essa responsabilidade de formar futuros cidadãos e futuros santos para a igreja, que são os nossos filhos, os jovens. Quando eles veem ali, então, que os adultos, né, os seus pais, eles estão divididos em opiniões, divididos entre valores, então o filho fica sem chão, o filho fica sem saber o que é certo e o que é errado, e ele ali na sua imaturidade vai acabar seguindo o que lhe convém, ou pedindo ajuda e conselho para aquele e para aquela conforme lhe convém, e essa é a morte, né, de uma família. Então hoje, fique com essa mensagem de que a família principalmente, que é base para tudo,
é a família, sabemos disso. Ela não pode estar dividida. E no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer que se perdoa tudo, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele vai dizer que isso nunca será perdoado, né? O que seria essa blasfêmia, esse pecado contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo faz a obra fez através de Jesus. O Espírito Santo fez através do sim de Maria. O Espírito Santo fez através do sim de José. O Espírito Santo fez através do sim dos profetas, do sim dos apóstolos, né? Então o Espírito Santo se manifesta e faz. E ali, a gente não aceitando, diz que não é obra do Espírito Santo, mas é obra maligna. Isso é um pecado contra a pessoa do Espírito de Deus, porque quando nós não acreditamos na ação do Espírito Santo, então estamos pecando contra a pessoa do Espírito Santo. Muito delicado também, não é? E temos que tomar cuidado, porque às vezes eu não gosto de fulano, então por mais que o Espírito de Deus está agindo nele, eu vou dizer, imagina que é o Espírito Santo que está falando. Não é o Espírito Santo, assim como fizeram com Jesus. Jesus falava por força do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele estava no Espírito, lógico, e julgaram, julgaram que Jesus estava possuído pelo demônio. Ou seja, como, quem era aqui? Vamos ver certinho o nome. Os mestres da lei, né? Eles não tinham mais argumento para que o povo não seguisse Jesus Cristo, então eles chegaram a inventar que Jesus era possuído do mal. Também fica essa mensagem maravilhosa para nós hoje. Então, quer dizer que se eu julgo que aquela obra, aquela pessoa, aquele movimento, aquela palavra, aquela mensagem, aquela pregação não foi por obra do Espírito de Deus, mas é por obra do mal, eu estou tentando dividir o reino. E quando eu divido, um lado morre. Que possamos então ser sempre da união, não é? Ser sempre da união. E muitas vezes, para não dividir, uma dica fica aí para nós: silenciar faz muito bem. Muitas vezes silenciar, muitas vezes se calar e esperar no Senhor. E com o tempo, Ele mostra, aqui como Ele mostrou, que, lógico, Ele não era possuído do mal, mas sim do próprio Espírito do Pai. Fiquemos então na graça do Senhor. Estamos aí terminando o mês de janeiro. Aqui na comunidade nós estamos com reuniões, com orações, com adorações. É o tempo em que os membros descansam um pouco, continuamos servindo nas missas e nos organizando para ir depois, não é, da data do carnaval, que terá retiro, né, aqui em Presidente Epitácio, terá retiro, união da renovação carismática da paróquia São Jerônimo com a Sagrada Família, terá um retiro dia 18 e 19 de fevereiro. Se organize para você ir louvar o Senhor. E depois disso, então, nós voltaremos, daqui a 30 dias mais ou menos, nós voltaremos com os nossos momentos de oração. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, tende piedade de nós. Eu vou deixar minha